O drama tem uma cena em função da outra, ou seja, elas são encadeadas. Isso que a gente chama de ação linear, ela é progressiva. No teatro épico, uma cena em si, se ela for uma bela cena de teatro épico, você separa ela em si e contém uma verdade. Eu posso tirar, eu posso mexer essa cena, ela está no meio e eu estou chegando perto da estreia e falo assim, não, bicho, acho que eu vou começar com essa cena. E ela adquire uma outra função. Dá para entender isso? Quer dizer, ela não tem essa coisa progressiva, né? Porque a coisa progressiva, nota quantas vezes a gente falou progressivo, linear, é o ilusório, que é o que faz a gente ficar dopado na cena, assim, ó, acreditando. Como a faculdade ensina também. O drama, o desenvolvimento é linear, é isso que eu falei sempre para frente. O épico é uma construção articulada, não é linear. Evolução contínua, desenvolvimento retilíneo. Um é desenvolvimento linear, o outro é desenvolvimento retilíneo. Evolução contínua é o drama, saltos, né? Quer dizer, o teatro épico ele dá saltos. Vocês começam, estou pegando a Brava porque eu acho que todo mundo viu. Começa com a Brava presa lá, de repente já está uma cena lá na casa do cacete. Quer dizer, dá um salto imenso, não tem uma continuidade explicativa. Pi, olha todos os passos, né? O homem como um dado fixo, é isso? O que é um homem como um dado fixo? O rico é assim, assim, o pobre é assim, assim, o MST é assim, 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 não tem diferença as pessoas. No épico, não. O homem aparece como uma realidade em processo, quer dizer, cada um tem um processo, cada um é aquilo que ele vivenciou historicamente, né? Então, dificilmente numa peça épica vai ter os mocinhos contra os bandidos. Porque quem é mocinho, quem é bandido? Se a gente fosse contar a história da polícia brasileira, quem é mocinho, quem é bandido? Eu acho que ia ter cena que o policial até foi mocinho, principalmente quando se trata de bombeiro. De fato, eles têm um monte de heróis populares. E tem outra cena que ele é o bandidinho, ou não? E o bandidinho que a gente vê como bandidinho é um mocinho. Bem diferente daquela coisa quando vem filmar a periferia. Eu tenho ódio disso, né? Porque isso agora a moda é filmar a periferia. Na periferia, não sei se vocês notaram, desde Cidade de Deus, que inclusive a pobreza da periferia gostou, não sei porquê, porque devia cuspir nesse filme. Desde Cidade de Deus, na periferia você só tem pobre, puta, drogado, ladrão e bandido. Não tem trabalhador, cara. Não tem uma mulher de família, não tem uma criança normal. Você pega o filme do Betty Brandi aí, que todo mundo fala também, do caralho, lá que tem aquele Paulo Miklos do caralho, é só isso. Quando eles vêm pra ferir, vem o quê? Comprar droga. Aí eles chegam no boteco e encontram o quê? Um bêbado. Aí vai ter o quê? Vai ter uma briga porque o cara tenta assaltar. Periferia é isso. E a periferia não reage mesmo. Ninguém vai na frente desse cinema, joga uma bosta, caga. Faz alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, pô. Porque tá falando deles, tá classificando, ó. Isso são vocês. O pensamento determina o ser. O que significa isso? No drama. Você é o que você pensa. Eu penso, logo existe. O famoso pensamento cartesiano. No épico, o que é? Que é o homem como uma realidade em processo. O ser social determina o pensamento. Ou seja, eu penso conforme as vivências, as experiências que eu tive na minha vida. Fui uma pessoa que eu nunca tive educação, nunca formal, nunca tive acesso a nada e tal. Eu sou uma pessoa bruta, não é porque eu nasci bruta. Eu sou o que socialmente é completamente diferente, né, do que o pensamento determina o ser. Porque o pensamento determina o ser é uma coisa assim, você já nasceu assim, né? Não, a gente é o que a gente vive. Então um trabalho como esse aqui é importante, por quê? Porque a caridade, se o pessoal do bairro vê como caridade, vai se fuder. Não é culpa deles. Eles podem até aqui vir com essa ideia de caridade.
Mas se o pessoal do bairro vê como uma oportunidade deles adentrarem um universo que não lhe é dado socialmente, por outras forças sociais, inclusive, mesmo o grupo, vamos dizer, pensasse que ele estaria fazendo uma caridade, eles iam modificar o teor desse trabalho. Isso na Monte Azul um pouco a gente fez. E foi mandado embora por causa disso. Porque a concepção é de que, não, aquele espaço lá é legal porque eles fazem cultura para os pobres, é um meio deles divertir. Não é aqui de vocês fazerem a sua cultura, porque pobre não tem que fazer cultura. Pobre tem, né? Você não escuta nele que dá oficina de dramaturgia, pega assim, aí o cara no primeiro dia às vezes levanta e fala assim, ô professor, eu escrevi uma cena. Ele fala, como escreveu a cena? Você nunca fez curso de dramaturgia? Como é que você escreveu uma cena, porra? Você primeiro vai ter que ler, cara. Já leu? Meio estranho, né? Mas é uma realidade, porque o pobre não é dado a isso. O drama vai privilegiar o sentimento e o épico a razão. Por aqui a gente vê como por aqui a gente já vê como são os passos dessa luta. E como a gente que faz isso tem que estar preparado, porque isso exige da gente um rigor e um certo conhecimento que não cai das nuvens, né? Alguns colegas nossos acham que cai, mas não cai, né? Alguns colegas nossos acham que eu nasci pobre, por causa disso então eu tenho a verdade, por causa disso eu já sou por si revolucionário. Eu conheço um monte de pobre que nasceu pobre, por conta disso ele é ignorante, e por conta disso ele é muito atrasado, atrapalha a vida da gente pra caralho. Também conheço muito rico, ignorantíssimo. É mais difícil porque eles têm acesso a muita coisa sem querer, o pai já põe sem querer, então, mas também a maior parte são ignorantes aí por uma opção, né? Às vezes o pobre é ignorante sem saber que é ignorante. Alguns podem estar achando que eu estou sendo cruel com o pobre, mas eu acho que se a gente quiser superar a pobreza, tem que ser cruel com o pobre. Quem gosta de pobre é rico, eu detesto pobre. Detesto pobre. Pobre cheira mal, come mal, mora mal, não é isso? Por isso que eu sempre fui comunista, eu não quero pobre, bicho. Quem gosta de pobre é dono de empresa, eu não sou dono de empresa. Detesto pobre. É uma raça que, se fosse bom, Deus não fazia muito. Vocês acham ouro em qualquer lugar? Não, mas pobre tu acha. Você vê como Deus é injusto, né? Pobre tu vira a esquina, tromba com o desgraçado. Aí o nego vem com esse proselitismo achando que é revolucionário e diz assim, eu sou a favor dos pobres, eu amo os pobres. Desconfia, bicho. Não tem boa coisa. Bom, vamos andar aqui, senão a gente nem conversa. Então, de alguma maneira, o drama, o que ele é? Ele é um difusor, quer dizer, ele faz publicidade do quê? Da ideologia de uma classe muito determinada, que é a ideologia da classe dominante. Se a gente pegar as formas do teatro dele, você vê que tudo conduz para fazer publicidade. Vamos usar esse termo, não é isso? Mas publicidade, quer dizer, ele tem um pensamento que já está pronto e ele quer divulgar e pôr na nossa cabeça aquele pensamento como sendo único, né? O que o teatro épico tenta fazer? Ele tenta desmontar essa armadilha ilusionista, essa ilusão de que esse é o pensamento só que existe. Não, há tantos pensamentos quanto as classes que existem. E mais do que tudo, né, o que ele tenta fazer é duvidar das coisas. É criar no espectador, injetar no espectador o vírus da dúvida. Que ele começa a duvidar, inclusive, da vida dele. Será que realmente eu sou feliz, como o padre lá da base operária fala comigo? Eu sou pobre, mas eu sou como São Francisco, depois eu vou ganhar as pombinhas e vou para o céu, né? O cara começa a duvidar. Será que eu não tenho direito a algumas coisas? Não tenho direito a comer carne, não tenho direito a ter escola, não tenho direito... Ou seja, no fundo, o teatro épico ele é uma usina de produção de pensamentos. Ele funciona produzindo esses pensamentos que levam o espectador a pensar. Né? Porque como ele está como observador, como ele está vendo na frente dele
a desmontagem disso tudo que ele achou muito natural através de pensamentos. Ele também começa a se pôr em questão, porque ele, quando aparece em cena, ele não aparece sublinhado ou amenizado ou sublimado, é melhor o termo. Não, mas aparece também questionado. E geralmente pelos costumes. Eu digo sempre isso, as pessoas assustam. Se vocês lerem toda a obra do Brecht, vocês não vão ver um discurso dele proselitista sobre a Revolução. Não tem. Para quem achava que tinha, vai ficar triste essa noite. Não tem. Porque é sempre pelo costume. O que é pelo costume? Quer dizer, é sempre pela atitude do cara na vida. Porque o que revela o que nós somos é a vida, a nossa atitude na vida. Por isso do gesto que ele chama de gesto social. Né? Então você pega, por exemplo, Santa Joana do Matador, que é sobre uma greve. Não tem nenhuma hora que um personagem levanta a mão e fala abaixo, os capitalistas, fogo. Não. A discussão é tentar demonstrar o que está acontecendo ali, o que o cara está fazendo com eles, por que não querem a greve, bababá, bababá. Porque a gente também erra nisso, acha que ser de esquerda, ser revolucionário é fazer discurso. Né? E o discurso é inócuo em si, porque o discurso, ele no fundo é uma publicidade. Ele funciona em manifestação de massa porque você está divulgando uma coisa para alguma outra coisa. Mas numa peça, ele é tão publicidade como o drama. O drama é um discurso da classe burguesa, um discurso contínuo da classe burguesa. Outra coisa que a gente vai ver na diferença das formas é que no teatro épico os fatos vão se encontrar sempre historicizados. Essa palavra parece difícil, mas não é. O que é historicizar? Por exemplo, se alguém fosse fazer uma ata dessa reunião aqui hoje, né, se fosse fazer em termos de drama, só contaria o que aconteceu. Esteve aqui presente, fulano de tal, né? Se fosse em termos de teatro épico, além disso, o cara ia dizer, aconteceu num prédio assim, que numa luta está sendo conquistado, está sendo posto uma sede num bairro assim, numa cidade. Você situa onde isso está acontecendo. É por isso que o homem não é fruto do pensamento, mas é fruto da vida dele. E por isso que não tem o discurso, por isso que você vê o homem atuando. Porque o que interessa é o que você faz na tua vida. Porque a tua consciência é pertinente ao exercício da sua vida. Não é o contrário. Não é eu penso, logo eu existo. Né? Eu ajo, logo eu penso, porque todo mundo pensa. O burguês também pensa, não se engane. Pensar é inerente ao ser. Mas ter consciência é o trabalho. Não é porque você pensa que você tem consciência. Eu conheço um monte de gente que pensa e não tem consciência. A dificuldade é você ter consciência. Pensar é inerente a gente. Ter consciência é que tem que ter disciplina. Porque isso é um esforço. Isso é uma tomada de posição. Isso é eu escolher um lugar para mim no mundo. Né?